Agora são 8h41. Vamos falar com o deputado Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara dos Deputados. Olá, Paulo Pimenta, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, prezados amigos, amigas ouvintes da RBA. Prazer em conversar com vocês. Igualmente. Paulo Pimenta, eu vou te perguntar a respeito da obstrução, né, que a oposição já anunciou ontem na Câmara dos Deputados, após as denúncias do Intercept Brasil, mas eu vou querer que você fale inicialmente sobre essa Operação Lava Jato, e eu lembro que você foi, inclusive, à Espanha, justamente falar com uma das testemunhas do ex-presidente Lula, que é o Rodrigo Tacla Duran, ex-advogado da Odebrecht, e que não foi ouvido pelo ministro, no então juiz Moro, né, hoje ministro da Justiça, né, do governo Bolsonaro. Fica tudo mais claro agora, Paulo Pimenta? Olha, Marilu, eu em várias oportunidades conversei com vocês. Sim. E eu, o deputado Vati Damus, outros parlamentares, durante muito tempo, né, já denunciávamos uma conduta por parte do juiz Sérgio Moro, dos procuradores da Lava Jato, e era uma conduta que não pode ser de maneira alguma considerada aceitável, né? Eles atuavam como verdadeiros inquisitores em busca da realização de um projeto de poder e se utilizavam, né, dos seus cargos para consumar esses objetivos. E nós, muitas vezes, né, denunciamos que dois objetivos pareciam muito claros, né? Primeiro, era perseguir o presidente Lula de todas as formas para conseguir tirá-lo da corrida presidencial. Quanto mais ele crescia nas pesquisas, mais, né, a Lava Jato abria mão de cumprir a Constituição e a lei para atingi-lo, inclusive, né, alterando prazos, manipulando provas e assim por diante. E no segundo momento, né, o objetivo da Lava Jato passa a ser impedir que o Haddad pudesse vencer a eleição, né? E quando surgem agora estas conversas, quando surgem estas informações, e é importante que a gente anuncie, né? Eu estava escutando agora, há poucos minutos, uma entrevista do editor do Intercept, né, do Glenn, e ele dizia que o que veio à tona é uma ínfima parcela dos documentos, dos vídeos, das fotos, dos áudios, das informações que eles têm a respeito das condutas irregulares, né, do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol e de outras pessoas diretamente envolvidas nessa investigação. Então, eu creio, Marilu, que nós estamos diante de um escândalo gravíssimo, né, que expõe de maneira quase que didática, né, a maneira como eles subverteram de maneira promíscua uma relação entre o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro, e que, ao final de tudo, viabilizou a vitória do Bolsonaro, proporcionou ao juiz Sérgio Moro o cargo de ministro da Justiça, e boa parte dos delegados envolvidos nessa investigação hoje ocupam cargos chaves no Ministério da Justiça e na própria Polícia Federal, né? E os procuradores, bom, os procuradores hoje ganham muito dinheiro fazendo palestras, aqueles que já se aposentaram prestando serviço, né, para as empresas que eles investigavam, e além disso, né, tinham a pretensão de abocanhar bilhões de reais através de fundações privadas que ficariam sob a gestão deles mesmos, fruto desse esquema criminoso do qual eles diretamente se envolveram, Marilu. Agora, Pimenta, nós temos aqui hoje, né, um pedido de nulidade do processo que condenou o ex-presidente Lula, né, que foi concluído pelo ministro Edson Fachin na pauta desta terça-feira de julgamento da segunda turma do STF. Uma grande expectativa em relação a esse pedido de nulidade, não é isso? E também do habeas corpus. Olha, Marilu, os elementos, né, de nulidade desse processo são muitos, né? Quer dizer,
o Poder Judiciário, até hoje, não tomou uma decisão definitiva por uma conveniência política, né? Ninguém aqui é ingênuo ao ponto de não ter claro, né, a pressão que foi exercida sobre o Supremo Tribunal Federal na véspera da eleição, né, a pressão explícita, inclusive, na época do comandante do Exército, para que não fosse autorizada a candidatura do presidente Lula. E os desdobramentos que tudo isso provocou no país são de conhecimento público, né? O afastamento da Dilma, o impedimento do Lula, o esquema, né, das fake news, a maneira como o Tribunal Superior Eleitoral não coibiu a rede de mentiras disseminada no país, as empresas brasileiras que fizeram postagens no sentido de interferir no processo democrático, hospedadas em outros países. Então, existem tantas irregularidades que estão, né, na base de tudo isso que nós estamos vivenciando, que só depende do Supremo Tribunal Federal ter a coragem, né, de declarar a nulidade de todo esse esquema e proporcionar imediatamente, né, o reconhecimento da inocência do presidente Lula. Perfeito. Agora diga. Vamos ter cautela, né, porque existe ainda a possibilidade de pedidos de vista, né, de ser retirado de pauta. Vamos aguardar exatamente o desdobramento para que efetivamente a gente tenha garantia, a segurança de que esse tema entrará na sessão de hoje, né, Martom? Perfeito. E falar um pouco agora da obstrução, né, na Câmara dos Deputados. Estava vendo uma entrevista sua ontem, inclusive, e parece que vocês vão ter uma reunião também com outros partidos de centro, com o próprio deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Como é que está essa conversa, né, com o Centrão? Diante da gravidade desse episódio, nós estamos tendo um enorme cuidado no sentido de pensar medidas efetivas que possam estar à altura, né, da gravidade dos fatos. Então, procuramos o PSB, o PDT, o PCdoB, o PSOL, né, entidades da sociedade civil, no sentido de pensarmos juntos as iniciativas a serem adotadas, tanto do ponto de vista legislativo, aquelas questões internas do parlamento, como a possibilidade de CPI, de convocação de ministros e assim por diante, como também das iniciativas do ponto de vista jurídico que poderão ser adotadas. Nós teremos uma reunião agora, às 10 horas, na sede do PSB, onde todos esses partidos estarão presentes, né? Ontem ocorreu em São Paulo uma reunião com algumas lideranças dos partidos e também, né, da Frente Brasil Popular, da CUT, de outras entidades da sociedade, e nós queremos unificar hoje uma linha de atuação, né? O que eu posso adiantar é que, preliminarmente, existem algumas cautelares que nos parecem absolutamente necessárias e urgentes. Por exemplo, o afastamento do juiz Sérgio Moro. A OAB ontem tomou uma decisão nessa direção, mesmo os jornais mais conservadores, como o Estadão hoje, de maneira veemente no seu editorial, pede o afastamento do Moro, né? Porque nós não podemos imaginar que a Polícia Federal possa produzir uma investigação isenta sobre tudo que está acontecendo se o chefe da Polícia Federal é o Moro, né? De outra parte, é necessário que a doutora Raquel Dodge imediatamente instaure um procedimento investigativo sobre a conduta dos procuradores, em especial do doutor Dallagnol, né? O Conselho Nacional do Ministério Público já abriu uma investigação ontem, mas ele precisa ser afastado das funções. É necessário que esses aparelhos funcionais que eles utilizam sejam imediatamente recolhidos para serem periciados, né, os computadores, laptops, celulares, para evitar qualquer processo de destruição de provas por parte dos investigados. Então, nós defendemos que, como medida cautelar, para garantir o bom andamento das investigações,
o imediato afastamento do Moro, do Dallagnol e daquelas outras pessoas que estão diretamente implicadas na investigação. Perfeito. E você acha que o Centrão, enfim, como é que são as negociações, né, para colocar o Centrão também nessa? Na realidade, no primeiro momento, é uma manifestação muito mais de natureza política, né? Eu acho que não é uma questão de partido A ou partido B, né? Nós estamos falando sobre o funcionamento do Estado Democrático de Direito, a normalidade das instituições. Eu vi pessoas das mais diferentes matizes ideológicas ontem, né, com um grau de perplexidade diante das informações que foram tornadas públicas. Quer dizer, não é preciso ser de esquerda para perceber a gravidade do que aconteceu, né? Imagina um jogo decisivo, né, do Corinthians com o Palmeiras, e depois de alguns dias as pessoas descobrirem que o juiz da partida reunia em separado com o técnico de um dos times, orientava como que o time deveria se portar em campo e combinava, então, inclusive, que lá pelas tantas o jogador deveria simular uma queda dentro da área, que ele marcaria um pênalti. E que depois do campeonato ainda, esse juiz virasse um alto dirigente da equipe campeã que ele ajudou a forjar, a roubar o campeonato. Isso seria aceito, Marilu? Tá aí. Esse jogo seria válido? Né? As pessoas aceitariam como algo normal, natural, que o juiz tivesse manipulado o resultado da eleição junto com o técnico do time adversário? Evidente que não. Isso geraria uma revolta, né? Um pedido de nulidade, de anulação da partida. É isso que nós estamos pedindo, Marilu. Uma coisa que parece muito, muito simples de ser compreendida por qualquer um. Muito bom. Paulo Pimenta, a gente agradece aqui a sua participação. Um forte abraço para você e até a próxima, hein, Paulo? Um grande abraço para você. Até mais. Falamos aqui com o deputado federal Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores.